Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Imóveis. Eu sou a Bárbara, editora do portal de conteúdo da MySide, e estou aqui com o Ronald Balena para a gente apresentar o terceiro episódio do Lucrando. Oi, Ronald. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto quente, né, Babi? Vamos arrumar confusão ou não? Vamos lá, vamos esclarecer o que tem por trás do mercado imobiliário e eleições, um tema que está super em voga, mesmo antes da gente saber o resultado das eleições. E aí a gente quer responder, afinal, o que a gente pode esperar do mercado imobiliário ao longo dos próximos anos? Ronald, o que está na nossa pauta para a gente destrinchar nesse episódio? Legal, pessoal. A ideia é a gente, sem entrar no mérito e nem tomar partido, obviamente, a nossa discussão aqui é técnica. Então, a ideia é, sem entrar no mérito político, a gente está falando de quais são os fatores que influenciam os ciclos do mercado imobiliário, né? O que um governo, quais são os cenários que um governo ou outro podem trazer e que vão influenciar no seu investimento com imóveis ou não, para que você, como investidor qualificado, uma pessoa que sabe ler os movimentos do mercado, tenha foco em olhar nos critérios que são relevantes para definir se o seu investimento é um investimento melhor ou pior, para definir que tipo de investimento fazer, para definir finalmente para a gente aqui se vale a pena ou não investir no mercado imobiliário. É isso aí. Para nos ajudar a entender o atual mercado e analisar o que vem por aí nos próximos anos, hoje a gente recebe aqui no Lucrando com Imóveis o Leonardo Diniz, empreendedor que tem mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário. O Leonardo atuou por 14 anos na construtora Rossi, uma das maiores construtoras do segmento residencial no Brasil, onde foi diretor e CEO. É fundador da AP+, empresa que cuida da reforma e design de imóveis na planta, e também é cofundador da Potato Valley Ventures, um fundo de venture capital especializado em startups de mercado imobiliário, que, by the way, também é nossa investidora. Atualmente, o Léo se dedica ao conselho da construtora Canopus, em Belo Horizonte, e também é CEO da Oakwood, empresa especializada em consultoria imobiliária aqui no Brasil. Só pela experiência dele deu para ver que vem por aí uma aula, né, Ronald? É isso aí. O Léo, bom, eu sou suspeito para falar, o Léo é amigo nosso, ele é muito próximo da MySide, ele foi um dos primeiros a acreditar na nossa proposta de valor. Então, além de ter essa experiência incrível, o Léo é uma pessoa que é muito inteligente e que conhece muito do mercado imobiliário e é uma pessoa muito preparada para desenhar cenários com a gente. Então, chega aí, Léo, vamos conversar. Obrigado pela sua presença. Você sabe que é sempre um grande prazer conversar com você, poder aprender um pouco com você. E eu tenho certeza que hoje a gente vai poder, pelo menos a gente vai poder trazer muita informação para o pessoal que está preocupado com o que vai acontecer nos próximos anos aí no Brasil, né? Mas começa falando um pouquinho de você, Léo. Quem é você, o seu histórico, para que o pessoal tenha um pouco mais de familiaridade, fora o que a Bárbara já apresentou do seu currículo. Legal, pessoal. Obrigado, Ronald. Obrigado, Bárbara. Um prazer estar com vocês aqui e poder contribuir um pouquinho com essa discussão que é tão apaixonante, né? É um tema que cada brasileiro entende, gosta e quer acompanhar, que são imóveis, né? Então, assim, muito legal. Obrigado realmente pelo convite. Então, como a Bárbara falou, acho que ela já encheu minha bola aí, não vou falar muito mais, mas, de fato, eu tenho uma experiência grande aí no mercado imobiliário, a minha vida como executiva passou por... E eu vivi várias fases, várias crises, vários ciclos, né? Então, a gente sempre tenta fazer uma projeção, olhando um pouquinho da experiência do passado, para tentar entender um pouco o que vem pela frente, tá? Acho que isso eu posso contribuir bastante. E como o Ronald falou, como você falou, né, Ronald? Eu estou muito envolvido em inovação, em novas tecnologias, que de alguma forma também drivam o que vem pelo mercado imobiliário, né? Quer dizer, o mercado imobiliário é um setor conhecido como muito conservador, mas isso tem mudado nos últimos tempos, então isso ajuda também a um maior dinamismo aí do mercado imobiliário. Então, via Potato Valley, a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo de novo no setor, e a minha consultoria imobiliária, a gente está aí com alguns principais incorporadores e fundos hoje no Brasil, tentando dar um pouco dessa visão e ajudando nessa estratégia de atuação no mercado imobiliário brasileiro. É um prazer estar com vocês, Ronald. Legal, legal, gente. E para a gente começar esse papo, eu queria começar
fazendo um apanhado do mercado imobiliário atual. Então, para a gente começar a ver esse panorama recente, em 2020 e 2021 a gente teve anos espetaculares, principalmente 2021 para o mercado imobiliário, né, com recorde de lançamentos, vendas, uma condição muito atrativa de crédito. E a partir da metade do ano passado, mas principalmente esse ano, os ventos começaram a mudar de direção. E aí eu queria ouvir de vocês dois, começando por ti, Léo, como que a gente pode ler a atividade, o comportamento do mercado imobiliário nesse ano de 2022? Ô, Bárbara, o mercado imobiliário, a gente sempre precisa entender ele como um business de médio e longo prazo, né? Então, por mais que a gente faça eventualmente recortes no ano 1, ano 2, ano 3 e tal, a gente tem que conseguir entender um pouco a dinâmica dele, né? Então, assim, de fato, como você falou, a gente viveu em 2020, 2021 anos, eu diria, dourados aí para o setor, né? Juros muito baixos, a pandemia, de certa forma, valorizou muito o imóvel, as pessoas começaram a prestar atenção um pouco mais na qualidade do imóvel que elas tinham, valorizar melhores imóveis ou localizações diferentes, então mexeu muito. E o que acontece? Em 2022 a gente já viu um certo esfriamento nessa mudança, né? nesse mercado, de forma que a gente consegue perceber que já há uma dificuldade em alguns setores, numa velocidade de vendas mais baixa, de preço, né, etc., em alguns casos até de superoferta. Mas como o mercado como um todo, é importante entender que são ciclos e eles são vários mercados. Então, por região e por tipo de produto, isso eventualmente pode mudar. Mas, de certa forma, o mercado deu uma desaquecida, então as velocidades de vendas em 2022 estão um pouco mais lentas do que estavam em 2021. Eu acho que é importante trazer, né, Léo, que a gente teve um ciclo muito positivo, e eu acho que a pandemia foi definidora aí, ou foi um fator preponderante nesse ciclo positivo, e mesmo com as bases macroeconômicas, aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de juros e tudo mais, quer dizer, teve um aumento grande de juros, a inflação foi muito alta no Brasil, o mercado imobiliário se manteve resiliente nesse período, né? E aí o que a gente está enxergando agora, eu acho que a eleição é uma parte importante disso também, é que as pessoas estão olhando para frente e tentando se perguntar o que vai acontecer, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho daqui a pouco aí de quais são os fatores que a gente tem que olhar, né? Quais são os critérios que a gente acredita que vão definir como é que ela vai se comportar. Mas nos últimos anos o que aconteceu foi muito isso. Apesar de a base macroeconômica não estar ideal, especialmente pela economia, teve uma resiliência, uma força do mercado, acho que muito empurrada pela questão dos hábitos de consumo. As pessoas estavam buscando valorizar a casa mais, né? A moradia ganhou uma relevância maior, né? E aí agora vamos falar um pouquinho do cenário, mas acho que isso foi definidor. E aí é isso mesmo, né? Quer dizer, 21 foi recorde, 22 vinha num ritmo ainda bem alto, porém, especialmente na segunda metade do ano aí, aproximando as eleições, bastante indefinição, quer dizer, tá todo mundo meio olhando para ver para que lado as coisas vão. Né? De qualquer forma, né, Ronão, é importante ressaltar que mesmo um leve desaquecimento de 22, ele está longe de ser um cenário ainda, né, de crise e tal. Então, assim, é o contrário, eu acho até que 20 e 21 foi muito acima da curva, na média. Então, eu digo que o mercado imobiliário, por ser de longo prazo, é bom que ele esteja minimamente aquecido. O excesso de entusiasmo, de euforia é ruim, assim como uma depressão também é ruim. Então, eu diria que 2022 se aproxima mais de uma normal do que qualquer outra coisa. Então, assim, está longe de ser alguma coisa realmente preocupante, pelo menos até agora. É isso aí. E tem a característica do próprio mercado, né? O Ronan falou um pouquinho disso, você também, Léo, sobre essa estabilidade, ele ser um mercado de longo prazo, mas eu queria que vocês destrinchassem um pouquinho mais de por que os imóveis são tidos como esse porto seguro para os investimentos, independente de cenário, né? O investidor tem a visão desse ativo como um ativo de longo prazo e mais sólido em relação a outros ativos. Eu acho que tem duas coisas aqui para gente colocar. Uma coisa é se o imóvel vai ser um investimento mais lucrativo em um certo período. E a gente vai tentar falar um pouquinho disso aqui. Né? Quer dizer, eu colocar meu dinheiro no imóvel vai me dar mais dinheiro do que deixá-lo na renda fixa, no mercado de ações, na poupança, né? E isso vai ser objeto da nossa discussão mais detalhada.
Outra coisa é olhar para o imóvel como um ativo de valorização de longo prazo. E eu acho que isso é importante deixar claro, que é o seguinte: os ativos reais, como é um caso de um imóvel, eles costumam ser muito resilientes a fatores de estresse muito grandes. Então, por exemplo, se você tem uma crise de confiança muito séria, se você tem um nível de inflação muito alto, quer dizer, se a macroeconomia do país está muito desajustada, né, os imóveis costumam sim ser um porto seguro, porque eles têm valor real, porque as pessoas precisam morar, porque independente do que acontecer no dia a dia, né, você vai precisar ter um imóvel, ele vai continuar tendo seu valor e os preços vão se adaptando conforme o momento econômico. Eles têm um valor garantido pela sua utilidade, pela sua usabilidade, né? Então, por isso que os imóveis são vistos e todos os investidores grandes, de alguma forma, têm uma certa parte da sua carteira em imóveis, né? Imóveis sempre fazem parte das carteiras de investimento. E isso a gente tem certeza, obviamente, que vai continuar, né? E agora a questão e aí, desculpa, só para terminar, o fato do imóvel ter os ciclos de mais longo prazo, então a gente está falando aí de pelo menos 5 anos para alguma coisa acontecer, mas até ciclos mais longos, 10 anos, né? Então a gente fala que um imóvel novo, por exemplo, ele começa, se for um residencial, ele começa a sofrer alguma depreciação no apartamento depois de 10 anos só, né? Até 10 ele é considerado novo. Então você vê que mais o prazo de construção, que é quase 5 anos aí, quer dizer, os ciclos são de 5 a 10 anos pelo menos. Agora, a discussão principal, e aí eu acho que é o importante do nosso papo hoje, é como é que a gente enxerga o ativo imóvel perante outros ativos de mercado, né? Quer dizer, a gente espera que eles vão ter, como foi no passado recente. Passado recente, o imóvel teve um nível de valorização bem maior do que a maioria dos ativos, né? Então a gente teve um INCC muito alto, quer dizer, a inflação da construção civil foi muito alta, mas a velocidade de valorização dos ativos de imóvel foi muito grande nos últimos anos, né? Então, ou seja, era um tipo de investimento, um ativo muito rentável para investimentos, né? Então, acho que ter essas duas considerações é sempre bem importante. Quer dizer, o imóvel como um porto seguro para cenários de extrema crise, de estresse, né? E isso é posto, quer dizer, não é só no Brasil, em qualquer lugar isso é assim. E o imóvel como um ativo de investimento para ver se ele vai ter uma performance de valorização melhor do que outros ativos. É isso, Ronald. E eu acho que vale a pena, se a gente for falar um pouquinho de cenários, né, a gente eventualmente fazer um pequeno histórico, né, desse mercado ao longo do tempo aí. E eu costumo dizer que, assim, como você falou bem, né, o brasileiro tem muito isso, o imóvel como reserva de valor, um pouco pelo histórico nosso, né? Vocês são mais novos, mas quem viveu a economia de forma real antes do Plano Real sabe que como era desarranjado e acabava que o imóvel quase que obrigatoriamente era mesmo uma reserva de valor. A questão do Plano Real, ela de certa forma organizou a economia e serviu de base, que na minha opinião foi um divisor de águas, que foi o início da década de 2000, né, 2005 e tal, que foi uma grande oferta de capital para o mercado imobiliário, com mais profissionalização. Então, assim, a dimensão do mercado mudou, né? O Plano Real organizou a economia e permitiu essa mudança. Então, só para ter um exemplo, né, antes de 2006, o prazo máximo de financiamento era 10 anos. Né? Hoje você tem 30, 35 anos. Então, isso permite que mais gente consiga comprar o imóvel de mesmo valor, com a queda de taxa de juros. Mas pós-2006, a gente teve dois grandes ciclos, né, de movimento. A gente teve um primeiro período, que foi 2006 até 2012, 13, mais ou menos, que foi de expansão, né, de crescimento, o mercado realmente muito ativo, aquecido, enfim, com uma dimensão que a gente não tinha visto, com valorização real de preço de imóvel, né, com a organização da economia, queda de taxa de juros. E depois a gente teve um período aí de 2013, 14 até 2016, 18, né, por aí, que a gente, de uma forma, viveu um efeito ao contrário. Então, uma super oferta, a macroeconomia, de alguma forma, pegando uma subida de taxa de juros, uma depreciação, a gente viveu uma crise. Então, assim, de 2006 para cá, a gente teve dois grandes ciclos, um ciclo positivo, um ciclo negativo. Depois veio a pandemia, que a gente já falou um pouquinho, né? E é importante também, pessoal, a gente entender, e isso é uma correlação que existe no mundo, né, historicamente, todas as grandes economias onde você tem movimento brusco de aumento de taxa de juros,
você tem uma correlação inversa com o preço de imóvel. Então, toda vez que o juro sobe de forma consistente, o preço dos imóveis cai, e toda vez que você tem uma queda de juros de forma consistente, o preço dos imóveis sobe, né? Isso é provado, é estatístico, né? E a gente consegue observar isso no Brasil. Então, esse ciclo passado ajuda a gente a entender um pouquinho esse mecanismo e tentar traçar alguns cenários, que é o ponto que você estava levantando, Ronaldo, do que vem pela frente, né? Do que a gente pode esperar pela frente. Eu acho que, assim, a riqueza de ter uma pessoa como o Léo aqui conversando com a gente nos traz exatamente esse entendimento estrutural do que aconteceu, né? Porque essa questão de que o Plano Real, quer dizer, depois do Plano Real, o Brasil virou um país com um cenário macroeconômico normal, digamos, perante o resto do mundo. Quando você tinha inflação de 40% ao mês, Não era qualquer coisa nada menos valia. normal, né? Era super anormal. Mas aí, voltando para um cenário mais tradicional, quer dizer, depois do Plano Real a gente estruturou, o que se viu foi que o Brasil passou a viver os ciclos imobiliários mais ou menos como se vê nos Estados Unidos, como se vê na Europa, quer dizer, e aí, nisso, é fundamental entender, talvez, se não o principal, mas certamente um dos principais fatores para a gente observar, né, que é a taxa básica de juros, né, a Selic aqui no Brasil, basicamente. Né? Por quê? Porque essa correlação que o Léo mencionou, que ela é inversa com a valorização dos imóveis, quer dizer, Selic alta, ruim para imóveis, Selic baixa, bom para imóveis, certamente vai se repetir no futuro próximo. A gente não espera, né, e depois eu quero ver daqui a pouco a gente vai falar um pouco do cenário, mas a gente não espera que o Brasil vai entrar num cenário de inflação a 40% ao mês novamente, a gente não espera que o Brasil vai se desorganizar tanto assim. Então, posto que o Brasil continua com a economia melhor ou pior, mas ele continua com a sua estrutura básica organizada, certamente a gente vai ter, ou a gente precisa observar a curva de juros, né? Porque a curva de juros vai definir quão mais atrativo é. Por quê? Porque se a curva de juros, se os juros anuais estiverem lá em 15% ao ano, como inclusive eles estão agora, né? Nesse exato momento, a CIP está lá quase 14%, em princípio, a renda fixa é um investimento mais rentável, porque ele é seguro, porque a 14, 15% é muito difícil qualquer ativo consiga concorrer com renda fixa, né? Porém, o que acontece exatamente hoje, quer dizer, a gente vai falar um pouquinho dos cenários agora, mas é que o mercado até antes da eleição, em princípio, precificava ou previa que a Selic iria voltar para níveis normais, 6, 7% em 2 anos, né? Isso que estava no boletim Focus aí, que é o boletim que traz o acordo, ou traz a previsão do mercado financeiro como um todo, né? O consenso, é a palavra que eu tinha perdido. Então, o boletim Focus traz o consenso do mercado financeiro. Então, o que estava se olhando era, olha, nós vamos ter uma redução na queda de juros no futuro próximo, e com isso os ativos imobiliários devem passar ou devem continuar sendo atrativos, devem passar a ser mais atrativos, né? Agora, então, assim, esse é o ponto, quer dizer, a gente precisa olhar para a taxa de juros sempre como um fator principal, porque ele é definidor da atratividade dos imóveis. Quando a gente estava lá com a Selic a 2% ao ano, que apesar de a gente acreditar que não é estável no Brasil, era o fato lá no meio da pandemia, né? Os imóveis ficaram ainda mais atrativos porque até o próprio aluguel que o imóvel dá já era muito mais do que 2% ao ano. Então, ficou muito competitivo a pessoa investir em imóveis perante a Selic, né? Então, acho que assim, o primeiro ponto essencial é isso. A gente tem que olhar sempre para a curva de juros para entender o que vai acontecer com o juro futuro, e isso vai ser uma comparação específica em relação ao que acontece com os imóveis, né? E aí, Léo, não sei, ou talvez você trazer quais são os outros indicadores, quer dizer, o que mais que a gente deve estar olhando? Eu falei um pouquinho dos juros aqui, você também, mas que outros indicadores você acha que é importante que o investidor esteja de olho para poder tentar saber se é um bom negócio ou não comprar um imóvel ou entrar no investimento em um imóvel? Do ponto de vista macro, né, Ronald, os juros, obviamente, é talvez o indicador mais importante, porque ele, de certa forma, se correlaciona com todos os outros, né? Então, assim, você tem a questão dos juros nominal, que se subdivide em juros real e inflação. Então, a inflação em si alta já é muito ruim, porque obriga o juros nominal aí, mas, além disso, se o juros real também tiver muito alto, é como você falou, é muito difícil competir com renda fixa, né? Então o cara vai colocar se ele não acreditar que o país quebre, ele vai colocar no título Tesouro, que ele vai render bem, tranquilo, sem muito risco, né?
E, obviamente, que essa questão de taxa de juros, ele implica no aquecimento e no crescimento da economia como um todo, que são os outros fatores que impactam o mercado imobiliário. Então, a questão de renda, né, emprego, né, as pessoas para comprar um imóvel, elas precisam acreditar que você vai ter um emprego ou ter uma renda mais ou menos constante ao longo dos próximos anos, porque você vai financiar esse apartamento durante muito tempo. O nível de atividade econômica, com certeza, mexe com isso, porque se você tem pouca atividade, o desemprego aumenta e por aí vai, então as coisas, no fundo, estão um pouco correlacionadas. Isso falando em termos de macro, né? Falando, olhando para o mercado em si, entendendo, vamos supor que a gente traça um cenário de que a macroeconomia vai caminhar, como no Brasil, tudo é mais ou menos na mediana, né? O que acontece é assim, o mercado imobiliário são muitos mercados imobiliários, né? Não tem um único. É óbvio que tudo isso que nós estamos falando impacta de uma forma geral, mas você pode subdividir o mercado imobiliário em vários mercados. Então, cada região tem uma característica, cada tipo de produto tem uma característica. Quer dizer, é notório hoje, eu estou em São Paulo, né, que tem algumas regiões que claramente tiveram uma super oferta. A hora que esses imóveis estiverem sendo entregues, com certeza isso vai ter um impacto, é lei de oferta e da procura, né? Por outro lado, pode ter cidades em que teve muito pouca oferta de imóveis de alto padrão, por exemplo, né? Então, isso aí, com o tempo, você oferta menos, a demanda continua, a tendência é o preço subir e as pessoas voltarem a lançar. Então, essa questão da dinâmica do mercado imobiliário em si é muito importante você perceber, né? Então, eu quero investir em fundos imobiliários. Ok, tem fundo imobiliário de tijolo, que eles chamam, tem fundo imobiliário de galpão, tem fundo de shopping, tem fundo de prédios comerciais, tem fundo de desenvolvimento residencial. Cada um está num ponto do ciclo, né? Então, você entender essa dinâmica é bem importante para quem eventualmente quer entender esse mercado ou pelo menos projetar o que pode acontecer para frente. Então, acho que é isso. Resumindo, né? Então, assim, em termos macro, os juros, com certeza, ele é o mais importante porque, de alguma forma, ele também impacta em todos, mas inflação, renda, emprego, atividade econômica, né? Isso tudo de alguma forma, e aí a oferta dentro de cada categoria de produto. Legal, eu acho que isso é bem importante, né? Eu vou talvez chover no molhado aqui, mas esse ponto que o Léo trouxe agora, quer dizer, nós estamos falando aqui muito de macroeconomia, né? Como está a economia do país como um todo. Porém, mesmo quando a macroeconomia estiver super favorável, se você investir ou se você entrar no investimento em que aquela região, aquele imóvel, aquela proposta de valor não forem ou tiverem uma performance ruim, né, você vai sofrer com aquele investimento, né? Se, por exemplo, tiver um local onde está em super oferta, ou se você tiver uma dinâmica urbana em que o imóvel que você comprou está numa região em que vai se perder valor porque ela não está sendo valorizada, está fora do eixo do desenvolvimento, ou se, por exemplo, e isso aconteceu, né? Claro, a pandemia foi um negócio crítico, mas eu estou investido em lajes corporativas no dia que as empresas param de usar lajes corporativas porque elas têm muito home office, então aqueles ativos especificamente perdem valor, né? Então, eu acho que essa divisão entre macroeconomia, que é o que a gente está falando aqui, juros, PIB, etc. e tal, e microeconomia, que é olhar qual é o ativo que você está buscando e por que você acredita que aquela região, então, por exemplo, a gente opera bastante aqui na região do litoral catarinense, né? Quando você olha para praias como a Praia Brava de Itajaí, por exemplo, que está uma absoluta escassez de terrenos, quer dizer, cada empreendimento que vai nascer lá, ele nasce num local em que tem mais meia dúzia de terrenos disponíveis na praia toda e que aquela escassez não vai modificar, não importa se o Lula ou o Bolsonaro são presidente, mas aquela escassez está posta lá, né? Então a gente acredita que no médio prazo são ativos que têm um potencial de valorização que é muito difícil ser abalado por uma questão macroeconômica maior, né? Por quê? Porque daqui a pouco a economia volta, daqui a 5 anos, 7 anos, quando o imóvel vai estar disponível, já nem é mais esse presidente que vai estar lá, provavelmente, né? Então, assim, entender o ciclo microeconômico do seu imóvel é tão fundamental quanto fazer projeções macroeconômicas da economia brasileira como um todo. Entender o imóvel em si e a região que ele está colocado, por que você acredita ou não que aquela escolha é uma escolha interessante, né? Então, o tipo de ativo
A gente eu mencionei lajes corporativas, mas shopping centers, por exemplo, também foram muito afetados no passado devido à pandemia. Nesse momento estão se recuperando. Aí a gente tem galpões logísticos, a gente tem imóveis residenciais em toda a sua característica. Então, por exemplo, áreas onde você tem demanda por moradia temporária, universidades, regiões litorâneas, elas tendem a ajudar a valorizar imóveis menores. Então, acho que talvez uma regra bem importante aqui, e uma dica bem importante sempre olhe a macroeconomia como um fator, que ele é relevante sim, né? Mas considerando que o Brasil não vai quebrar completamente, o que a gente espera é que a gente vai ter ciclos de altas e baixas, porém, mais importante que isso até, ou tão importante quanto, pelo menos, é você entender o ativo em si, qual que é a proposta, qual é a tese que você está apostando, né? Eu estou apostando que essa região vai se desenvolver, que a cidade de Goiânia também, por exemplo, como a gente opera, ela tem, ela dentro do Centro-Oeste, é uma cidade que as pessoas vêm para resolver problema aí no hospital, porque é uma região onde tem os melhores hospitais vindo do Nordeste para o Sul, ou ela tem muito turismo de eventos, quer dizer, então esse tipo de imóvel vai se valorizar lá em Goiânia, nas regiões mais nobres, por exemplo. Então, entender a hipótese de por que aquele imóvel em específico, aquela região em específica vai continuar valorizando, é tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que entender a macroeconomia. E aí a gente volta para aquela dica de vários episódios que a gente vem repetindo, né? Que é justamente entender a tese de valor, construir essa estratégia de valor do ativo, no caso do imóvel, sendo ele onde ele estiver ou indiferente do tipo de ativo. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o histórico, então a gente deu um preview ali já sobre, pincelou um pouquinho dos ciclos, mas eu queria entrar um pouquinho mais a fundo em como que foram as transições de governo para o mercado imobiliário mais recentemente, então como que estava o cenário do mercado imobiliário e como ele foi impactado depois dessa transição. Ronald, você pode puxar esse papo para a gente? Eu acho assim, a base do que aconteceu nos períodos aí, quer dizer, nas transições de governo, o Léo trouxe, assim, em 94, quando começou o Plano Real, o governo Fernando Henrique e tudo mais, ele criou as bases fixas para a gente poder ter um mercado normal, né? Então a gente começou a ter capacidade de financiamento, o sistema brasileiro, o SFH, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, começou a ser estruturado para a gente ter capacidade de financiamento de longo prazo, aumentou-se os prazos para 30 anos, 35. Então isso foi o que aconteceu até o momento lá de 2006, que o Léo estava mencionando, quando as incorporadoras foram muito capitalizadas. Depois disso, nós tivemos um grande ciclo de crescimento, né, que foi meio independente dos governos aí, quer dizer, a economia como um todo no Brasil estava forte e ela estava e os imóveis estavam se beneficiando dessas mudanças estruturais que aconteceram ali até o ano de 2006. Depois disso, a gente teve, aí sim, com o governo, no final do governo da Dilma, antes ali do impeachment e tal, a gente teve um ciclo recessivo, né, na economia como um todo, e que assim também prejudicou muitos imóveis. Né? Então a gente teve ali 14, 15, uma fase muito ruim, porque teve 2 anos de queda de PIB 3%, basicamente, que é uma coisa brutal, né? E aí o mercado desaqueceu. Claro, a preservação de valor dos imóveis foi mais ou menos mantida, porque os imóveis não se desvalorizam tanto no Brasil, eles perdem a liquidez, né? Você não consegue comprar e vender, mas geralmente o valor é mais ou menos mantido, mas os imóveis pararam de se valorizar nesse período. E aí depois, com a retomada das reformas básicas, reforma da Previdência, passou o teto de gasto e tudo mais com o governo Temer, a gente entrou nesse ciclo novo de valorização que teve a influência da pandemia, nós já falamos. Então, a questão agora, olhando para frente, e aí eu vou pedir para o Léo complementar, mas a questão olhando para frente agora é o seguinte, quer dizer, o que vai acontecer? Nós vamos continuar com uma macroeconomia mais ou menos ortodoxa, ou mais ou menos clássica, baseada em superávit, e ter uma equipe um pouco mais liberal no governo aí, e aí a gente continua com esse ciclo, que é um ciclo positivo que veio desde então, ou, pelo contrário, a gente pode ter uma política econômica menos ortodoxa, mais heterodoxa, né? Que vai trazer um desarranjo aí na taxa de juros e tudo mais. Então, eu acho que esses dois cenários são provavelmente os cenários principais para a gente olhar, né, Léo? E a gente não tem certeza, o governo acabou, a eleição acabou agora, né?
e está se falando em transição, os nomes estão aparecendo aí, mas na prática não tem ninguém, não tem definições claras ainda para que lado a gente vai, né? Mas provavelmente esses são os dois cenários básicos que qualquer investidor deveria estar olhando daqui para frente, claro, tirando fora um cenário muito extremo, quer dizer, do país quebrar, né? Mas eu acho que esses dois cenários base provavelmente são cenários que a gente deveria estar olhando, né, Léo? O que você acha disso? Eu concordo, Ronald. E aí, só fazendo um parênteses na questão da Bárbara, assim, na verdade, a gente, ao longo dos últimos anos, a gente teve basicamente duas transições de governo, eu diria, porque transição no sentido de que tem uma plataforma nova, um governo muito diferente do anterior, né? Então, isso aconteceu lá com o Lula em 2003, quando ele assumiu, né, na primeira eleição dele, que teve a famosa carta ao mercado, em que ele, de certa forma, prometia uma política que foi decisivo na época para ele ser eleito. Então, essa foi a primeira transição, embora na prática ele meio que continuou um pouco da política econômica anterior. E teve uma segunda transição que foi meio aos trancos e barrancos, que foi Dilma com Temer / Bolsonaro, né? Teve um período do Temer de 2 anos e pouco, depois da eleição do Bolsonaro, que sim, uma proposta completamente diferente, pelo menos em teoria. Então, e agora a gente está vivendo uma nova transição, né? Então, sobre transição, eu acho que a gente, obviamente, que é sempre um momento de estabilidade, que fica todo mundo tentando se posicionar, entender o que vai acontecer, né? Natural. Eu acho que hoje não adianta a gente tentar adivinhar demais, tem mais ruído do que prática, né? Eu acho que tem que dar um tempo para o governo estabelecer, entender de fato quais são as propostas, e aí a gente caminha no que eventualmente são os cenários para frente, né, Ronaldo? Então, assim, e aí é uma opinião, que é sempre opinião, né? É difícil a gente cravar muita coisa, mas eu acho que, independente do vencedor do pleito, que no caso foi o Lula, a gente teria um viés muito forte, mais populista, né, no Brasil. A gente tem uma pressão muito grande por gastos sociais, tem o Bolsa Família que, na época da pandemia, foi bastante importante, de uma forma continuou, porque isso é eleitoral. Então, assim, independente de ser o Lula ou se fosse o Bolsonaro, a gente teria uma pressão nesse momento por um pouco de relaxamento de gasto público, um pouco mais de menos rigor nesse orçamento. Então, isso a gente já está vivendo essa pressão, acho que viveria também com o Bolsonaro. A diferença é realmente cenários de um pouco mais para frente do que pode acontecer. Aí eu concordo com você, eu acho que a gente tem dois cenários principais, um terceiro que acho que é muito pouco provável, mas que existe, de uma ruptura total, de ter realmente um... E aí a questão dos imóveis volta com força, né? Porque como era a reserva de valor numa economia desorganizada, se eventualmente a economia se desorganizar, volta a ser um porto seguro, né? Uma deterioração do valor da moeda, etc. Mas eu acho que esse não é o principal, acho que esse é um cenário pouco provável hoje. Eu diria que hoje você tem dois principais que, assim, no curto prazo, a gente talvez tenha medidas populares que, de alguma forma, inflem um pouco a economia de uma forma um pouco mais artificial, mas a gente tem dois caminhos principais de condução de política econômica. Como você falou, uma um pouco mais ortodoxa, né, com medidas que a gente, em tese, as pessoas que estariam à frente estariam um pouco mais preocupadas com as contas do governo, e políticas um pouco mais heterodoxas no sentido de indução do crescimento da economia via o tamanho do Estado e tal. Qualquer uma das duas a gente precisa entender, e qualquer uma das duas você pode ter repercussões positivas ou negativas no mercado imobiliário, né? Obviamente, por tudo que nós já falamos aqui, toda vez que você tem os juros de uma forma mais alta durante mais tempo, ela é prejudicial ao mercado imobiliário, né? Obviamente que numa política econômica em que os agentes econômicos perdem um pouco a confiança no governo, de que o governo vai conseguir equacionar seus gastos, vai conseguir pagar suas dívidas, a tendência é que ele cobre mais, né, para financiar esse governo, os juros naturalmente vão ser mais elevados. Então, esse cenário, que na minha opinião, talvez no curto prazo seja o cenário mais provável, a gente não vai ter muito espaço para reduzir muito a taxa de juros, consequentemente, acho que o mercado imobiliário deve sofrer um pouco no médio e longo prazo, o que não quer dizer que não possa acontecer um cenário, né? A gente
tem aí algumas pessoas no atual governo eleito que, de certa forma, apontam para esse caminho, de um pouco mais de, sem abrir mão, né, da questão de distribuição de rendas, programas sociais que o Brasil precisa, né, acho que isso é meio consenso, mas que, de alguma forma, tem um pouco de planejamento e de controle dos gastos públicos para a gente poder colher lá na frente uma economia um pouco mais saudável. Como eu falei, o que aconteceu na época do plano é o que serviu de base para tudo que aconteceu no mercado imobiliário, né? A dimensão do mercado imobiliário, depois você falou só da capitalização das construtoras, mas não foi só isso, né, Ronald? Foi toda uma oferta de crédito, aumento de crédito, diminuição de taxa de juros, melhora da economia, então tudo isso contribuiu para o mercado imobiliário ser infinitamente maior, é outra magnitude do tamanho que ele era na década de 90, né? Então o que a gente espera é que um dos cenários é esse, de ter um pouco mais de racionalidade para que se plante as bases para o mercado imobiliário crescer de forma sustentável, senão vai acontecer da gente ter um primeiro momento talvez positivo, com o crescimento da economia, mas que os juros não se sustentando no nível mais baixo, isso de alguma forma reflita lá para frente. A gente precisa então ler, e acho que você colocou muito bem, né, o casamento desses cenários econômicos de macroeconomia com o entendimento dos ciclos, né, dos vários ciclos que tem dentro do mercado imobiliário como um todo, né? Eu acho que esses são os dois principais cenários. Eu diria que, por tudo que eu vejo, e de novo, é apenas um palpite, acho que o cenário mais provável hoje, dentro de probabilidades, é a gente ter um governo um pouco mais, entre aspas, irresponsável do ponto de vista fiscal, e isso vai ter algum impacto em juros no médio prazo. É isso aí. Você vê que a gente fala bastante de juros novamente, né? Juros aí, se tem uma dica importante, você vai lá na página do Banco Central, puxa o boletim Focus, sempre tem uma previsão da Selic lá até, sei lá, 2, 3, 4 anos para frente, nem sei quanto que é o horizonte do Focus, mas isso sempre é uma dica bem importante, assim, olhar lá, aquilo quer dizer o que o mercado está achando que vai acontecer, de uma forma ou de outra é um fator que você que está pensando em mercado imobiliário não pode deixar de lado juros, né? Juros é uma coisa bem essencial. E até uma coisa que eu acho que o Léo falou, e talvez não tenha, ele não enfatizou, é que eventualmente até com uma política um pouco mais heterodoxa, baixar juros na força, botar mais dinheiro no público na economia, pode até ser que a gente tenha um impacto de curto prazo positivo para os imóveis, né? Porque, bom, certamente para os imóveis de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, né? Casa Verde e Amarela, certamente nessa área deve haver um efeito positivo, porque isso tem menos a ver com a economia como um todo e mais a ver com um foco mais social, e casa própria é uma área, né? Agora, considerando que a gente não espera, ou não é exatamente uma área, Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, não é uma área que os investidores normalmente atuam com força, né? É importante para as incorporadoras como um todo, mas não para o investidor pessoa física normalmente. Mas acho que essa área é uma área, né, Léo, que a gente pode considerar que Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, a gente deve imaginar que aí sim vai ter um boost nos próximos anos, inclusive foi um setor que sofreu bastante nos últimos, né, a gente estava com o médio padrão rodando bem, mas a Minha Casa Minha Vida estava sofrendo um pouco. E esse eu acho que é uma aposta mais simples agora com o governo do Lula, que vai ter um foco nesse segmento. O que você acha sobre isso? Eu concordo com você, com certeza, né? Eu acho que tem o Lula, de certa forma, é o pai do Minha Casa Minha Vida lá atrás, né? A Dilma era a ministra que, de alguma forma, na época, entabulou o programa. Então, eu acho que o governo, de alguma forma, vai mexer e vai querer dar um boom no Minha Casa Minha Vida, né? Verde Amarela, que em tese vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida. O ponto aí, Ronald, que talvez não seja tão trivial, é que assim, o problema do Minha Casa Minha Vida hoje não é nem o problema do programa em si ou de taxa de juros, né? Porque ele tem um crédito carimbado. O problema é que se teve um aumento de custos de produção muito alto e mesmo que eventualmente você tem uma tabela, né, da faixa máxima de preço por região e tal, mas mesmo que eventualmente essa tabela seja aumentada, a dúvida é se a população vai ter renda e condição de comprar um imóvel mais caro, né? Então, assim, o tema hoje do Minha Casa Minha Vida é muito mais de talvez um desequilíbrio micro, né, do unit business deles lá, do que efetivamente de incentivo do governo. Obviamente que tem o Faixa 1, né, que é um programa que nasceu com recursos da União, né, do orçamento da União,
que depois da Dilma, no meio do coisa da Dilma, já tinha acabado o dinheiro, deu um estresse danado, não tinha dinheiro nem para pagar o que já estava contratado. De alguma forma ficou um pouco congelado durante um tempo, pelo simples fato dessa questão das contas públicas, né? Mas que eu acho que de alguma forma esse governo vai voltar, né? E, obviamente, quando você fala de faixa 1, naturalmente você vai aumentar e resolver de alguma forma o subsídio da faixa 2 e 3. Porque como é que você resolve o problema da renda, da capacidade de compra, né? É você aumentar um pouquinho o subsídio para o pessoal do faixa 2 e 3. Então, eu acho que o governo vai fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esse é um ponto que, com certeza, talvez tenha um benefício imediato. Mas mesmo as outras faixas, Ronald, eu acredito em qualquer um dos cenários que a gente esteja falando, que pode ter algum benefício no curto prazo. Obviamente que não, como a gente está falando aqui o tempo todo, a gente está tendo cuidado de falar que o mercado imobiliário são vários mercados imobiliários, né? Então a gente precisa prestar atenção. Mas, de qualquer forma, medidas de política mais frouxa, fiscal e tal, elas tendem a jogar dinheiro um pouco na direita. Isso, de alguma forma, favorece o mercado de imóveis. Então, acho que no curto prazo, talvez a gente tenha algum benefício. O problema é como é que isso sustenta a médio prazo. Eu falo de 2 anos para frente, né? Então, acho que... Gente, a discussão tá legal demais. Vamos se encaminhando para o final agora, depois a gente falar bastante sobre juros, dar esse panorama histórico de como foram essas transições, né, de governo. Eu queria que vocês deixassem uma dica final para quem está pensando em investir em imóvel nesses possíveis cenários que a gente mapeou aí. Então, tem alguma estratégia que é mais indicada em relação a outras e alguma delas que a gente tem aqui dizer para o nosso investidor ficar muito atento e fugir desse tipo de investimento? Vocês veem que tem algum... O que vocês diriam, né, de palavra final para quem está investindo nesse cenário? Legal, eu vou Rony, falar antes, porque daí, como eu tenho menos experiência, eu falo antes, eu falo as coisas mais fáceis, e aí o Léo fica com a batata quente de terminar e trazer uma outra coisa que aí, de verdade, vocês vão... de lá que virá o valor real da nossa conversa aqui. Mas vamos lá. Eu acho assim, regra número 1, e mais importante de todos, antes de tudo, esqueçam a macroeconomia e vejam se o ativo que você está investindo, ele tem uma robustez microeconômica, quer dizer, o cenário que você está pensando, você é um investidor, então o cenário que você está pensando, projetando, ele tem que funcionar bem para o seu ativo especificamente. Então essa é a regra de ouro, esquecendo o tempo, mesmo em épocas que os ventos todos são a favor, se você tiver um ativo ruim, a performance vai ser ruim. E também funciona que mesmo em épocas em que os ventos são contra, se você tiver um ativo, uma aposta que funciona, você vai ter valorização. Então, acho que essa é a regra número 1, assim, né? Procure entender por que aquele ativo específico vai funcionar no cenário que você está projetando, e essa é a escolha principal. Talvez a número 2 é buscar separar o que é ruído aí, o que são conversas que na verdade não são concretas ainda, do que de fato está acontecendo na economia. Então, buscar entender as projeções de o que vai acontecer com juros, do que vai acontecer com inflação, né? O que a gente vê muito de investidores no mercado é que às vezes você chega com um palpite, alguém falou, compra isso aqui lá, ou outro motivo, e a pessoa meio sem ter racionalidade, ela vai lá e acredita numa proposta ou entra onda que não necessariamente tem alguma base. Então, tente analisar o que o mercado está olhando, quais são as previsões de verdade dos distintos setores em relação ao que vai acontecer com juros, o que vai acontecer com inflação, porque isso vai deixar você um pouco mais confortável para dizer, olha, eu estou esperando que vai acontecer isso aqui com juros, com a inflação, então o rendimento do imóvel vai ser pelo menos o mesmo rendimento do que eu esperava ter uma renda fixa, ou vai ser mais, né? Então, acho que essas duas dicas, primeiro, entenda bem o produto em si, né? Fugindo esqueça um pouco a macroeconomia e pense no produto em si, e nos cenários. E segundo, tente olhar indicadores claros, assim. Acho que o boletim Focus do Banco Central sempre não só para imóveis, né, para qualquer investidor de qualquer coisa, sempre é o porto seguro lá para entender o que o mercado está achando que vai acontecer, né? Então olha aqueles indicadores, né? Juros e inflação sempre vão estar lá, e eles vão contar um pouquinho do que vai acontecer na história futura, com certeza. Aí fica difícil, mano. Você já fala e depois joga batata quente para mim, né? Então. Você vê que eu cantei a bola, né? Eu falei, não, deixa eu falar o que é fácil aqui,
que daí o Léo vai trazer uma dica para quem, aquela que de verdade só aqui ele vai ouvir. Ele não... Não, eu acrescentaria, acho que você colocou com propriedade aí a história dos ativos, de olhar com cuidado e tal, eu acrescentaria uma visão que vale para qualquer ativo de investimento, né? Não só ativo imobiliário, assim, mas principalmente no mercado imobiliário, é assim, não pense no curto prazo, quer dizer, você não adianta você achar que você vai fazer um investimento no setor, vai comprar um imóvel que vai realizar em 1 ano, 2 anos. Assim, até pode acontecer e aí você vai ser um cara iluminado, mas não é a regra e não é o padrão. Então, a gente precisa entender que o ciclo imobiliário é um ciclo longo, é um ciclo que a gente controla pouco a dinâmica dele, mesmo os grandes incorporadores, é um mercado muito fracionado, então não tem um movimento organizado de lançamento de oferta, então você tem que pensar necessariamente a médio e longo prazo, e quando eu estou falando de médio e longo prazo é 3 anos para cima, né? Então não dá para pensar antes disso o investimento em imóveis. A segunda regra que vale para qualquer investimento é evitar a concentração, né? Então, assim, poxa, é uma regra básica de investimento, não concentre todos os ovos na mesma cesta, porque você pode sair machucado dessa história. Mas posto isso, eu concordo um pouco com o Rono, assim, esquecendo um pouco a macroeconomia e os extremos aí dessa curva de probabilidades, né? Eu não acredito que nós vamos viver um cenário de ruptura, muito menos um cenário de euforia, de crescimentos chineses e tal. A tendência é a gente ficar, né, um pouco mais, um pouco menos dentro de uma faixa aí pensando em médio prazo. Eu acho que os imóveis sempre vão ser ativos bons, bem escolhidos, para que você tenha boas rentabilidades. Então, acho que o segredo é dosar a expectativa com prazo, né, com diversificação, mas realmente procurar e garimpar boas oportunidades, seja via fundos imobiliários, né, ou seja via imóveis para direta, né, investimento. Hoje tem muita alternativa no mercado para investimento, então eu acho que tem, mas eu diria que isso não pense no curto prazo, né, com imóveis, não adianta, né, eu acho que isso é uma regra de ouro, porque também, além de tudo, não tem liquidez, como um título, você vai comprar um título, uma ação, semana, se você quiser vender, tem mercado todo dia, o imóvel não necessariamente tem, talvez se você tiver que sair de uma posição, você vai ter que se machucar para poder sair, então eu diria que isso também é bastante importante aí. Acho que isso é bem legal de falar, a gente não enfatizou aqui o suficiente, eu acho. É o que o Warren Buffett fala, né? O segredo está no longo prazo, né? E nos imóveis, eu acho que isso é muito destacado, assim, né? A gente não vai ter, com exceções, óbvio, sempre às vezes tem uma loucura aqui ou acolá, né? Por exemplo, o que aconteceu com o preço de casas durante a pandemia, lógico, foi uma loucura, as coisas dobraram em 1 ano, né? Mas todo mundo queria sair dos grandes centros e ir para lugares mais confortáveis e tal, e que também era uma coisa muito difícil de prever. Então, investidores profissionais normalmente não ficam buscando esses grandes achados, eles buscam as teses que vão se manifestar sim ou sim, independente de Lula, Bolsonaro, quem vai ser o próximo presidente, quer dizer, esses caras vão passar, né? E naturalmente, no longo prazo, as pessoas vão continuar morando, elas vão continuar comprando, elas vão continuar se encontrando em locais, e isso tudo acontece de alguma forma no mercado imobiliário, né? Então essas coisas vão continuar sendo necessárias, mas eu acho que olhar para investimentos em que você tem uma confiança que não acontecendo uma super, se bem que acontecendo uma super ruptura também, de alguma forma, os outros ativos aí, a renda Você fixa está não vale mais protegido nada. do mesmo jeito, você está Então, protegido, nesse né? sentido, Imóvel um sempre cenário de protege. super ruptura, imóveis são bons, né? Porque você não vai querer ter título do governo que não vai valer mais nada. Ou como acontece lá na Argentina, lá, que a moeda não vale mais nada e tal, mas as casas ainda são válidas. Mas vamos tirar esse cenário de fora, porque ele, de qualquer forma, já tá protegido. Em qualquer cenário que você olhar para a economia, olhe no longo prazo, né? O que eu acredito que vai acontecer? E assim, regionalização é muito importante, né? Não adianta pensar, eu vou investir meu dinheiro no mercado imobiliário e daqui a pouco são coisas tão distintas quanto uma fazenda, um shopping center, uma sala comercial, uma cidade grande, uma cidade pequena. Quer dizer, você tem que olhar para aquilo e imaginar que aquela movimentação que você espera naquela região vai acontecer, e isso deve ser ou precisa ser um efeito de
de pelo menos médio prazo aí. 5 anos é a conta nossa aí para qualquer coisa, né? Abaixo de 5 anos, abaixo de 5 anos é muita loteria, né? Então pode ser que ano que vem você tenha um juro baixado artificialmente, e aí daqui a pouco acontece um ano de explosão, mas depois 2 anos depois a coisa cai. Quer dizer, 5 anos no mínimo é o que a gente tem que olhar, eu acho. E aí, de alguma forma, a gente acaba caindo fora de janela de um presidente já, necessariamente, né? Vai ter uma reeleição no meio e tal. E aí, olhando para isso com calma, você vai ter no longo prazo uma boa performance nos seus investimentos. É isso aí, gente. Bacana demais a nossa discussão. Acho que a gente conseguiu compreender a boa parte dos tópicos ali de uma forma satisfatória. Então, entrou um pouquinho nessa análise histórica, construiu essa linha de raciocínio sobre o valor real dos imóveis, independente de ciclos, né? E, por fim, Léo, a gente quer super te agradecer a presença aqui, dizer que a casa é sua, que você está convidado para voltar mais vezes para a gente bater outros papos aqui também. E obrigada pela Legal. sua presença. Bom, muito obrigado pelo convite, muito honrado de poder contribuir. Espero ter contribuído, agregado alguma coisa aí para a turma que está pensando em imóveis. Eu gosto muito de imóveis, eu tenho imóveis na minha carteira, então eu sou investidor e, né, conheço bastante desse mercado, então fico super entusiasmado de poder falar sobre o tema. Muito honrado aí com o convite, gente. Muito obrigado, contem comigo para outro. E pessoal, deixa eu dar uma dica antes do Léo ir. Obrigado também, Léo. Foi sempre um super prazer falar com você, uma coisa sempre muito enriquecedora. Você, de fato, é uma pessoa que é muito inteligente, conhece muito. Então, muito obrigado mesmo, assim, sem exagerar aqui. É incrível poder conversar com você sobre esse assunto que você conhece tanto. E eu queria deixar uma dica importante para o pessoal. Entre no site da Potato Valley Ventures, eles são muito focados em inovação. Não foi assunto de hoje, nós vamos ter um outro episódio ainda para falar, com certeza, em inovação no mercado imobiliário, novas tecnologias, que é um assunto super empolgante, talvez. É muito mais legal do que ficar falando de macroeconomia, né, Léo? Ficar falando de presidente, de mudança, né? Falar de Muito mais inovação. legal. É isso aí, muito mais, e assim, e aí certamente é onde se gera riqueza com muito mais velocidade na inovação. Então nós vamos ter um dia para falar de inovação também, mas eu deixo essa dica, deem uma olhada no site da Potato Valley Ventures, tem bastante coisa legal lá, vocês vão conhecer muita coisa interessante em relação ao que o mercado imobiliário ou inovação no mercado imobiliário tem a oferecer aí. Legal, Ronald, obrigado. Boa, é isso mesmo, pessoal. Vai lá, tem forma de participar da Potato de vários jeitos diferentes, então entrem lá e falem com a gente. Super bacana. Obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que, além de ouvir o nosso podcast pelo YouTube e plataformas digitais, você também pode se aprofundar um pouquinho nos assuntos que a gente trata aqui, acessando o nosso blog. O link está aqui na bio desse episódio. E, Ronald, fala um pouquinho para a gente o tema do nosso próximo episódio de semana que vem. A gente vai dar uma palhinha sobre financiamento, né? É isso aí. Pessoal, obrigado. Semana que vem a gente vai falar sobre financiamento imobiliário como um todo. Que tipo de financiamento tem? Banco, SFH, onde é que a gente vai? O financiamento próprio das construtoras, fintechs, que são novas empresas financeiras que fazem esse tipo de coisa. Então, o que você precisa? Quanto que é a renda? Como que faz para ser aprovado? Como é que consegue os juros mais baixos? Enfim, tudo que tem a ver com como levantar recursos para comprar imóveis, tá bom? Então, estejam com a gente aí, certamente vai ser um papo bem legal e a gente vai estar aprofundando no nível máximo isso para que você saiba sabendo tudo sobre financiamento imobiliário. Isso aí, nos encontramos no mesmo canal na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.